essa palavra de Deus, né, do Salmo, né, 22, versículo 3, que diz assim: Tu, porém, és santo, que habitas entre os louvores de Israel, né, irmãos? Bom, nós passamos por esse momento onde todos os problemas eles se resumem a esse coronavírus, né, queridos? Queridos, a palavra do Senhor ela está trazendo para a gente uma mensagem muito poderosa da parte de Deus, né? E eu queria falar sobre essa arma poderosa, né? Uma arma que Deus nos deixou para nós que somos servos de Deus, essa arma poderosa. O que é que esse versículo ele quer dizer? Que quando, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos num aperto, eu já passei por situações assim, de dificuldade, né? E algum problema mesmo, alguma situação difícil que a gente às vezes passa, irmãos. E o que é que eu faço? Eu me lembro que eu quando era mais jovem, estudava para fazer concurso, às vezes fazia a prova do concurso, e eu não passava, e eu chegava em casa e ia lá para trás para o quintal e começava a louvar a Deus, né? E aquilo me dava um novo ânimo, querido. Quando você, às vezes, tem uma grande decepção, quando alguém, né, toma algo que é teu, quando alguém te fere, quando alguém te trai, né, te esfaqueia pelas costas, quando os problemas se levantam contra nós, irmãos, o que é que a gente deve fazer? Louvar ao Senhor. E quando a gente começa a louvar ao Senhor, vem um novo ânimo, né? Vem uma alegria. A alegria do Senhor, ela se faz presente em nossos corações. E essa alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E por que isso? Porque quando a gente começa a louvar a Deus, a glória do Senhor, ela vem para aquele lugar, não é? E como o salmista está dizendo aqui, que Deus habita em meio aos louvores de Israel. Olha, eu queria dizer uma coisa a você. Tenha toda a certeza. Onde você estiver, né? Se você estiver em um local sozinho, se você estiver numa prisão, se você estiver numa perseguição, se você estiver tomando banho no banheiro, né? Quando você começa a louvar a Deus, a glória do Senhor, ela vai para aquele lugar. Saiba disso, né? Se você estiver no leito do hospital, se você estiver onde você estiver, querido, quando você começa a louvar a Deus, a glória dele vem para aquele lugar. E sabe o que é que acontece? Quando Deus chega, o diabo vai embora. Sabe por quê? Porque o diabo ele é proibido de entrar num lugar onde Deus está. Então, se fecha uma porta, querido. Você às vezes está sendo perseguido, você está sendo oprimido, mas quando você louva, meu irmão, acontece algo poderoso. Sabe o que é? Deus chega e o inimigo sai. Então, ó, você começa agora a estar nos braços do Senhor. É como a polícia, né? A polícia chega num lugar, tá aquele tumulto, a polícia pega o gás lacrimogênico, né? E joga. Quando a polícia joga o gás lacrimogênico, o que acontece? Todo mundo sai correndo, né? É isso que acontece quando a gente começa a louvar a Deus. A glória do Senhor, ela chega naquele lugar e aí o que acontece? O inimigo, ele vai embora, porque Deus habita em meio aos louvores. Declare isso agora. Salmo 22, versículo 3. Deus habita em meio aos louvores. O coronavírus está aí assombrando, louve. Vem a má notícia, louve. Você foi demitido do emprego, louve. Vem uma dificuldade, louve. Tem alguém te perseguindo, alguém falou uma palavra contra você. Vem a doença, a depressão, louve. É como aquela música que diz: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. É assim. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua voz, sua bênção chegou. Comece a louvar, a cantar com muito louvor. Então a cantora Cassiana, ela nos fala isso, né? Comece a louvar, comece a cantar com muito louvor. O louvor é uma arma poderosa, viu? O louvor é mesmo que você tá com um fuzil na mão, né? Como diz assim o nosso presidente, né? É mesmo que você tá com um fuzil, o louvor, né? E ele causa uma grande confusão no reino espiritual. Você sabia que
Os demônios, né, queridos, existe o reino das trevas, né, do inferno, o de Satanás, queridos, mas esse reino não é um reino onde existe ali uma obediência em amor, em admiração. Não, os demônios se odeiam, eles se detestam. É um reino onde um oprime o outro. Um demônio ele obedece o outro, né? Existem as hierarquias dos demônios, quem estuda angelologia vê também esse lado, né, dos demônios. E quando a gente vai estudar sobre isso, a gente vê que os demônios, queridos irmãos, eles se odeiam, eles obedecem um ao outro, o quê? Pela opressão. Um oprime o outro, né? Um ali querido irmão, o mais forte oprime o mais fraco. Aí o que é que acontece, irmãos? Eles são desunidos, eles estão ali oprimidos, né? Mas eles são desunidos. Agora, o povo de Deus, ele é unido. Então, meus irmãos, o que é que acontece? Um crente só, viu? Que ele tem o poder dessa arma do louvor, ele é capaz de causar uma grande hecatombe, uma grande confusão no reino das trevas, quando ele começa a louvar. Quando você começa a louvar, irmãos, olha, o reino das trevas, sabe? Ele não entende. Você está ali oprimido, triste, era para você estar triste, era para você chutar o balde, era para você abandonar tudo, mas de repente você abre a boca e começa a cantar, e começa a adorar. Deus vem, ó, e habita no meio do teu louvor. Aí o que é que acontece? Os demônios, eles entram em parafuso, eles dizem, o que é isso que está acontecendo? E aí a tua vitória, ela começa a vir pelo poder do nome de Jesus. Agora, esse louvor tem que ser um louvor sincero, um louvor de coração, né? A gente tem que realmente fazer fluir, né? Como rios de água da vida que brota, né? Lá do nosso interior, queridos irmãos. E aquele louvor, ele vem do nosso interior com a alegria. Porque, olha, eu queria dizer uma coisa a você. A alegria e o louvor são parceiros, caminham juntos. Então, louvor, não existe louvor triste, não existe louvor sofrência, não tem louvor sofrência, só existe louvor alegre. Então, louve a Deus com alegria, porque alegria e louvor são irmãos gêmeos, caminham juntos. Quem está alegre, louva. Quem louva é por quê? Porque está alegre. Então, louve com alegria ao Senhor. Mesmo na dificuldade, fique alegre, louve. Satanás é quem quer te ver triste, calado, mas Deus quer ver você alegre e louvando, né? Então, irmãos, o diabo, ele está sempre preocupado em fazer você parar de louvar, sabia? O diabo, ele sempre tenta, de alguma forma, calar a tua voz, fazer você parar de louvar, meus irmãos. Ele quer, né? Ele faz tudo para ver você prostrado, meus irmãos. Tanto é que ele disse a Jesus, né? Ele chegou para Jesus e disse assim, olha, na tentação de Jesus, ele chegou para Jesus e disse, olha, eu te dou tudo, eu te dou o que você quiser, se você prostrasse e me adorar. Ele queria ver Jesus prostrado. Então o diabo, ele quer ver você como prostrado, irmão. Já pensou se Jesus aceitasse? Então, o inimigo, ele vive o tempo todo fazendo a mesma proposta para você. Ele quer ver você prostrado. Ele quer ver você triste. Ele quer ver você com a sua boca fechada, sem louvar a Deus, porque ele sabe que quando você louva, Deus se faz presente. Então, abre a tua boca e louve ao Senhor. Então, meus irmãos, quando você começa a adorar ao Senhor, o que é que acontece? Os anjos te servem. Jesus, ele não aceitou se curvar diante de Satanás. O que foi que aconteceu? Os anjos vieram e serviram a Jesus, irmãos. Vê que coisa poderosa. Então aproveite esse momento agora e adore. Adore, abre a sua boca. Louve, diga uma palavra que glorifique o nome do Senhor. Se quiser dizer 2, 3, 4, diga 4, 5, 6 palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Então, queridos, o início do contato de Davi com o trono, não é? Foi em uma circunstância difícil. Davi, ele é conhecido como o maior levita da Bíblia, né? Nós temos outros Corá, nós temos tantas pessoas na Bíblia, né, que foram adoradores, né, de Deus, mas, queridos, Davi, ele Jubal, né, tantas pessoas que foram adoradores, mas Davi, ele era o príncipe do louvor, né, escreveu a maioria dos salmos.
é um grande homem de Deus que louvava, e o seu ministério, ele se iniciou o quê? Com uma situação difícil, né? Que foi aquela situação que deixaria qualquer um confuso. Aquela situação do rei Saul. Saul era um homem, irmãos, ele era atormentado, era um homem doente, um homem que tinha problemas, né, mentais, ele era atormentado pelo diabo, Saul, né? Ele era um homem que pecou e era um homem que vivia com tormento, né? E aí chamaram Davi para tocar, né? E quando Davi ele foi chamado, o toque de Davi, ele aliviava a dor e o sofrimento de Saul. Parece com o que eu estou pregando para você, não é verdade? O louvor, ele ameniza a dor e ameniza o sofrimento. A música, o louvor, ele tem esse poder, não é? Então, queridos irmãos, Davi, ele continuou isso em toda a sua vida. Davi, ele foi marcado por essa situação de louvar, né? O louvor que liberta, o louvor que restaura. E Davi viveu isso, até escreveu o livro dos Salmos. E Deus, ele sempre está dizendo no livro dos Salmos, né? Cantem esse livro, cantem esse livro. Esse livro, ele é uma arma poderosa para cada um de nós. Então, queridos, Davi, ele escreveu esse livro de Salmos, muitas vezes numa situação de ameaça. Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele escreveu, quando ele estava sendo perseguido pelo leão, perseguido pelo urso, não é? Em outros momentos perseguido por exércitos, em outro momento de queda, em outro momento de perda de seus filhos, de desunião na sua família. Davi, ele estava sempre escrevendo salmos, irmãos, de acordo com a situação que ele vivia. Então, que o louvor ele faça parte também dos vários momentos da tua vida. Que você possa, meus irmãos, adorar ao Senhor, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 15, diz que Deus retirou-se de Saul e um espírito imundo o atormentava, querido. Então, Saul, irmãos, ele fez o contrário de Davi. Tem gente que vive fazendo isso. Davi, ele buscava a adoração a Deus. Saul trocou a adoração a Deus por um espírito imundo, irmãos. Saul fez o contrário. É quando você passa por alguma dificuldade, alguma tribulação, aí você abre a sua boca para murmurar, né? E você começa a falar palavras de falta de fé, você começa ali a escarnecer, você começa a botar a culpa nos outros, e aí, irmãos, você pode abrir sua boca e cometer pecado. E aí você vai estar trocando, não é, a presença do Senhor, queridos, pelo espírito imundo. Foi isso que Saul fez, irmãos. Por isso ele ficou à beira da loucura. E aí no capítulo 16, verso 16 e 17, ele diz: busca alguém que toque. E aí veio aquele jovem louvar, né? Adorar ao Senhor. E você que louva, continue louvando. Você que recebeu essa arma do Senhor, continue usando ela. Não guarde a sua arma. Municie cada vez mais. Louve cada vez mais. Aprenda louvores novos. A nossa igreja, né? É uma igreja que canta muito, tem muito talento, muita gente que louva. E eu fico feliz com o Senhor, porque eu também sou um homem de louvor. A minha vida inteira foi louvando a Deus, né? Pelas escadarias, pelos morros, pelas praças públicas, nos centros de recuperação, né? Nos orfanatos. Eu me lembro que na juventude a gente saía pela rua carregando caixa nas costas, louvando, indo nos ônibus, né? Com violão no ônibus, tocando, evangelizando, queridos, louvando. A minha história é uma história de louvor, e a nossa igreja é uma igreja que louva muito. E você precisa viver essa realidade do louvor e da adoração. E olha, eu queria dizer a você uma coisa. Pode ser que não aconteceu nada ainda, apóstolo. Eu estou louvando, né? Eu estou adorando e não aconteceu nada ainda. Com Davi foi do mesmo jeito. Davi, meu bispo querido, está aí, olha, bênção de Deus. Mas Davi, ele continuava louvando. Um dia disseram, né? Vai buscar aquele moço, vai buscar aquele tocador, não é? Vai buscar aquele tocador. Uma pessoa chegou e disse: olha, eu conheço um dos filhos de Jessé.
Glória a Deus. Eu conheço um dos filhos de Deus. Aleluia. Davi era reconhecido pelo louvor. Você também precisa ser reconhecido, não é? Por louvar a Deus, queridos irmãos. E aquele louvor, não é? Ele curava. No hebraico é uma palavra chamada ravash. É o louvor que cura. É o louvor que traz um alívio amplo, né? Uma restauração. E Saul, ele era curado por aquelas palavras. Você se lembra lá em Atos dos Apóstolos? Ali pelo capítulo 15, 16, não é? Dois servos de Deus, né? Estavam, né, presos, queridos, porque ali em Filipos, né, por conta daquela situação, daquela adivinhadora, Paulo e Silas foram presos. E eles foram para aquela prisão, né, deixaram a liberdade por algo de bom que estavam fazendo e foram parar onde? Na prisão. Talvez se fosse outra pessoa estaria, mas Senhor, eu estava fazendo algo de bom, e por que aconteceu isso logo comigo? Eu sou crente, né? A gente tem essa tendência de dizer assim, eu sou crente, por que essa tribulação? Por que eu estou passando por isso? Né? A gente tem a tendência de dizer isso. Foi o que aconteceu? Paulo e Silas começaram o que, irmão? Louvar. Começaram a adorar ao Senhor, não é? Então, eles começaram ali naquele lugar a adorar, queridos. E o que foi que aconteceu? Por volta da meia-noite, enquanto eles estavam adorando, enquanto eles louvavam, irmãos, todo mundo ali, né, escutando, né, e eles louvando, aí o que foi que aconteceu? Um terremoto, abalou as estruturas, queridos irmãos. Deus mandou uma providência, e aquele terremoto ele veio, aquele carcereiro, né, ele depois queria se suicidar, e Paulo, ele chegou, não é? E vejam que logo a morte já queria aparecer naquele momento. Mas Paulo disse, não, olha, estamos aqui, não é? Então, talvez você se sinta sem força, né? Enquanto você está sem força e você quer desistir, Paulo cantava, Paulo louvava. Então, querido irmão, que você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Lá do Salmo 116, versículos 12 e 13, diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Tomarei o cálice da salvação e louvarei o nome do Senhor. O salmista aqui, a gente muitas vezes usa esse texto, né, na palavra do ofertório, querido, mas acima da oferta, né, existe uma outra mensagem aqui, a mensagem de que louvar. A mensagem não é, queridos irmãos, aqui nesse momento, ele traz uma mensagem maior, que é a mensagem de louvor, né? Louvarei o nome do Senhor, queridos. Então, nós precisamos oferecer a Deus a oferta que é a primícia daquilo que ele recebe, aquilo que faz o Senhor presente no meio, que é o louvor. A oferta que o Senhor recebe. Então, queridos irmãos, nós precisamos adorar, não é? Um louvor, uma adoração pura, consagrada a Deus. Deus está mudando o teu cativeiro essa noite. Deus está visitando você essa noite. Você agora está sendo apresentado a um segredo. E às vezes você vai orar e a tua oração ela é 80% de choro, de lamento. A tua oração ela é 80% de dizer a Deus os teus problemas e dizer que não tem solução. Mas eu queria pedir a você que você mudasse, que você começasse a tocar a sua harpa como Davi, que você possa mudar de postura quando você for orar. Você diga assim, Deus, eu acabei de entrar aqui, ó Deus, nesse recinto de oração, Pai, eu queria nesse momento, Deus, eu vim aqui com um caderninho cheio de pedidos, cheio de porquês, uma oração onde eu tinha tantas coisas para te pedir, Senhor. Mas eu quero mudar, Senhor. E eu quero, nesse momento, eu queria louvar a Ti. Eu
Eu queria adorar o teu nome. Faça isso agora, irmão. Louve ao Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a adorar aquele que vive. Muitos problemas estão passando hoje, porque o texto da palavra do Senhor, ele diz: tu és santo, o que habitas em meio aos louvores de Israel. Eu estou sentiindo Deus entrando nesse recinto onde você está, e Deus entrando com providência. Eu estou sentindo a presença de Deus aí no teu coração. Aleluia. Eu estou sentindo Deus entrando na tua vida. Olha, irmão, eu estou aqui falando de um Deus vivo. Você não serve a ídolos que não têm boca, mortos, mas você serve ao Deus Jeová Sabaó. Portanto, você vai prosperar. Olha, onde ninguém prosperou, você vai prosperar. Deus está entrando com providência porque você está louvando ao Senhor. Abre a tua boca. Comece a louvar, comece a adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquela porta fechada que não se abria, eu vejo ela se abrindo agora, em nome de Jesus. Porque você bateu naquela porta, ela não se abriu. Aí você sentou-se de lado da porta e começou a louvar, a porta abriu. Porque Deus abre portas, irmãos, onde ninguém fecha. O teu Deus não falha. Comece a declarar isso, Senhor. Tu és um Deus que não falha. Aleluia, aleluia. Nunca falhou. Deus não vai te deixar sozinho. Glória a Deus. Prepare para receber a sua cura. Prepare-se para receber a sua vitória. Prepare-se para receber o seu porquê. Aquilo que você vem perguntando há tanto tempo. Se prepare para receber, porque o Senhor não tardará. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Diga uma palavra que glorifique o nome dele. Louve ao Senhor. Dê um glória a Deus. Adore. Derrame lágrimas. Nós estamos hoje na dispensação do Espírito Santo. Essa dispensação é a dispensação do choro, da lágrima de alegria. Então comece a louvar ao Senhor. Comece a adorar aquele que vive. Ele está presente nesse lugar. Aleluia. E você é filho dele. Sinta-se agora, porque ele habita em meio aos louvores. Deus está presente. Então, como um filho, ele se lança nos braços do Pai. Se lance agora nos braços do seu Pai e comece a adorar a ele na beleza da tua santidade. Glória a Deus. Eu queria convidar a apóstola Adriana para vir aqui orar ao Senhor. Amém? E enquanto ela está orando ali, eu vou estar profetizando bênção de Deus na tua vida, meu irmão. Deus, ele está presente aqui nesse lugar. E ele está fazendo maravilhas na tua vida. Eu quero profetizar vitória, eu quero profetizar bênção sobre a tua vida pelo poder do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele está derramando bênção sobre a tua vida. Glória a Deus. Quando essa oração terminar, muitos dos teus problemas, é uma palavra profética, viu? Quando essa oração terminar, muitos dos teus problemas estarão resolvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse problema só vai ter o tempo dessa oração. Quando ela terminar, os problemas estarão resolvidos, muitos pelo poder do nome de Jesus. Ora, apóstolo. Aleluia, vamos orar. Pai, Tu és o Deus de todo tempo, de toda eternidade, Senhor. O Teu poder é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Tu és todo poderoso, Senhor. Não existe variação do Teu poder. Milagres que Tu operaste no passado, que Tu operas hoje, Senhor, Tu continuas fazendo, Senhor. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Quando o nosso coração quiser se angustiar, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E devemos encher a nossa boca de cânticos e de louvores ao Deus Altíssimo,
porque o Senhor, só o Senhor, pode restaurar a nossa sorte, pode restaurar a nossa nação, pode sarar a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, visita todo o teu povo, Senhor, que esteja querendo neste momento trazer angústia ao seu coração. Traga à memória aquilo que traz esperança. Volte a sua mente para os milagres e grandes feitos que o Senhor fez e Ele continuará fazendo. Eu profetizo em nome de Jesus que praga nenhuma chegará à tua tenda, meu irmão, minha irmã. Praga nenhuma chegará sobre os nossos descendentes. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que livra. E o Senhor estará livrando o seu povo. Pai, em nome de Jesus, derrama agora um bálsamo, Senhor, de alegria. Que o teu povo, Senhor, possa encontrar uma palavra neste momento de angústia. Possa encontrar, Senhor, tu como boca viva, Senhor, trazendo algo, falando algo para cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, esta tempestade que estamos passando, Senhor, é só para fortalecer a nossa fé. É só, Deus, para lembrarmos dos teus grandes feitos e dos teus milagres. Ó Pai, precisamos cada dia, Senhor, estar renovando a nossa aliança contigo, Senhor. Tu és soberano, Senhor.